Olá, gente. Graça e paz. Boa noite a todos. Pedir vocês, por gentileza, para ficar sob os pés de vocês, para nós orarmos e começarmos a nossa aula de hoje. Enquanto alguns irmãos ainda vão chegando ainda, a gente vai dando início à nossa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome e te louvamos porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos. Queremos, ó Pai, entregar esta aula na palma de tuas mãos, ó Deus. A voz é do homem, mas a palavra é tua. Nos dê o direcionamento de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Nós não abrimos mão da presença do teu Espírito Santo. Como foi gloriosa, ó Pai, a aula passada, o Senhor tratou da gente, o Senhor nos exortou, o Senhor nos ensinou, nos instruiu. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos direciona, é o nosso manual de fé, de prática e de conduta. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, Senhor, para que possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Fique conosco e nos dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, glória. Amados, nós paramos na página 106, tá? Você que não assistiu a aula no vídeo, você vai ter que assistir a aula no vídeo, tá? E depois dar seguimento nessa. A aula foi muito poderosa. Agradeço aos irmãos que mandaram mensagem, falando que Deus tratou deles, tratou delas, foi muito bom. Página 106, tópico 5. O tempo da criação. Na apostila, página de número 106. O tempo da criação. Eu tenho certeza que a aula de hoje também será uma aula muito direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Acharam? Amém. Página de número 106. Pedi os irmãos para colocarem o celular para vibrar, por gentileza. Tá? Podemos? Tópico 5 da página 6. O tempo da criação. Começa com uma pergunta: qual é a idade do homem? A ciência se debate com esta questão. Os geólogos, antropólogos acharam os ossos do homem de Neandertal, de 100 mil anos atrás. E falam do homem sapiens, que teria dado origem ao homem moderno cerca de 30 mil anos. Outros ossos são muito mais antigos do que o do Homo faber, e do Homo erectus, este de 250 mil anos. Mas Gênesis 4 descreve uma civilização de cerca de 10 mil anos atrás, quando Adão foi criado. E em qual sentido Adão foi o primeiro homem? Lembrando que aqui são dados históricos, né? São teses, teorias que os homens vêm criando para tentar saber a data da criação do homem. Haja vista que a Bíblia não dá essa data, ok? Prossigamos. Uma possibilidade é que a descrição de Gênesis 4 tenha omitido algumas gerações. E assim aquela civilização é mais antiga do que a soma daqueles anos. Muito tempo pode ter se passado com muitas gerações. Adão e Caim. O mesmo pode ter acontecido com Adão no Jardim do Éden. Talvez o tempo de Adão possa ser estendido até 30 mil anos atrás. E Caim e Abel dentro de 10 mil anos. Mas isto se for necessário interpretar o relato bíblico à luz de qualquer verdade científica provada quando a idade do homem é mais antiga do homem sobre a terra. Outra preposição aqui. Outra posição defendida por Derek Kidner é que Adão pode ter sido criado há cerca de 10 mil anos atrás. Lembrando que isso aqui é uma teoria, tá? São especulação. A Bíblia não dá a data, tá? E representa um tipo de homem diferente daquele mais primitivo conhecido pela ciência.
Os ossos que os antropólogos acharam teria pertencido a criaturas que não eram homens, com as características como nós conhecemos e como a Bíblia nos apresenta. Os antropólogos definem o homem em termos de habilidade de fazer instrumentos, que quer dizer homo faber, tá? Deixa eu escrever isso aqui para vocês aqui. Deixa eu ver isso aqui para você. É muito interessante. Só para você escrever, isso aqui é muito interessante. A gente precisa tomar nota disso aqui porque é muito interessante. Homo faber. Assim que vocês escreverem, vocês sinalizem com amém para a gente poder continuar. E o que eu fico na nessa área? Existem dois que nós citamos aqui, o Homo faber e o Sapiens. Sabia, pastorzão?
Assim que todos concluírem, sinalize com a mente, por gentileza. Amém? Então, isso aqui são expressões de antropólogos que nós atribuímos dentro da antropologia. Tá? É a capacidade que Deus deu ao homem de pensar, de raciocinar, de colocar nome dos animais e depois lembrar de cada um deles. Se você ver a criação, Deus trouxe os animais para Adão colocar nome em cada um deles. Imagina a mente de Abraão, para nomenclaturar o nome de um por um dos animais e ainda não se esquecer de cada um deles. Então isso aqui está muito enquadrado no setor raciocínio, no setor intelectual, de construir coisas, ferramentas, objetos e por aí vai, ok? Prossigamos aqui, deixa no chão que nasce. Prossigamos. Penúltimo parágrafo. Os antropólogos definem o homem em termos de habilidade de fazer instrumentos, que nós botamos aqui, homo faber, ou alguma outra marca da sua civilização. Se você olhar hoje para a ciência, se você olhar hoje para a mente humana, ela está muito evoluída, né? E a Bíblia diz que no final dos tempos, lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria. Ninguém conseguiria imaginar, há décadas de anos atrás, um avião voando. O avião tem vários pesos, né? Tem várias toneladas, mas mesmo assim consegue voar. É a inteligência que Deus deu ao homem. Tá? Mas só um adendo aqui. O único que pode construir a partir do nada é Deus. O homem só pode construir a partir de alguma matéria. Deus não. Tá? Deus pode fazer a partir de algo ou quando não se existe esse algo. Somente Ele pode fazer isso. O haja dele. Ok? Prossigamos aqui. A Bíblia define o homem em termos de criatura diferente, né? Feita à imagem e semelhança de Deus, pelo recebimento do sopro divino, que é o Neshama, tá, gente? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler já já. Este tipo de homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Segundo esta teoria, teria começado com Adão, e os vestígios descobertos pela ciência não pertencem a esta categoria de homem. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tá? Essa teoria, segundo a ciência, vem da evolução. E o homem não é um ser evoluído. Tá? O homem veio a partir do criacionismo. Deus que criou o homem não evoluiu, Deus criou o homem, tá? Gênesis capítulo 2, o versículo de número 7, que escrito está: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deixa eu pontuar isso aqui. O Éden não é o jardim. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali. Prossigamos a leitura. A narrativa bíblica não impossibilita que o homem tivesse uma origem num tempo mais remoto do que aquele que a sua cronologia histórica. Também é certo que o homem, também é certo que o personagem Adão representa o tronco de onde o tipo da humanidade ou de humanidade que conhecemos procede. Deixa eu pontuar algo aqui rapidinho também. Deixa eu pontuar aqui.
Isso aqui eu quero dizer em voz profética, tá? Isso aqui eu quero dizer de uma forma bem profética, esse termo aqui. Porque o Éden era a terra sem o pecado. E Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem nesse jardim que Deus plantou. Tá? Eu quero que você pontua isso aqui, que o Éden não é o jardim. Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem ali. Por que eu quero que seja profético? Porque eu senti aqui no meu intro que nada nem ninguém vai impedir que Deus te coloque em um lugar que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua família e para a sua história. Ô glória! Gente, me arrepiou aqui muito forte. O adversário não vai impedir de você entrar aonde Deus plantou para você estar. Ô glória! Eu quero que você libere isso dentro do seu coração. Existe um lugar que Deus plantou para mim. Oh Jesus, ô glória! E nenhuma força vai impedir você de chegar. Eu quero que você entenda que o maior inimigo do homem é você mesmo. O maior inimigo do homem é você mesmo. Mas eu profetizo que você vai chegar no lugar que Deus reservou para você chegar. Ô glória! Deus seja louvado por isso. Senti ele aqui, gente. Ô glória! Ô maravilha! Tópico 6. A criação da mulher. Eu vou ler esse tópico aqui da mulher e vou escrever sobre Eva também. E para que vocês tenham nota e registre no seu caderno sobre Adão. Nós já passamos, nós vamos passar sobre Eva também, tá? Tópico 6. A criação da mulher. Eu preciso falar isso aqui com muita diligência. Por quê? Porque a mulher, ela não é inferior ao homem. Tá, gente? Isso aqui tem que ficar muito frisado. Eu costumo dizer, tá aqui minha esposa de prova, eu costumo dizer que a mulher, ela é mais resistente do que o homem. Muito mais. Não, eu falo. Se a gente sentir uma dor de cabeça, vamos morrer. Ai, vou morrer. Mulher não. Mulher é osso duro, por isso que eu tiro a costela. Tá? Então, gente, a mulher, biblicamente, ela não é inferior ao homem. Tá? Nós vamos ler aqui. Quando Deus criou a mulher, gente, quando Deus criou a mulher, Deus colocou a mulher para que estivesse adiante do homem, junto do homem. A mulher foi tirada de onde? Do lado. Da costela, do lado, não do pé. Tá, gente? Vamos ler. Deus criou homem e mulher. Isso aqui fique bem frisado. Tá? Respeito, mas Deus criou homem e mulher. Tá? Qual é o propósito divino para a nossa sexualidade? Certamente, reprodução é uma finalidade. Vamos ler? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu acho muito lindo do que Deus tem feito nas nossas aulas, porque Deus tem nos levado por vários caminhos, né, proféticos, caminhos espirituais, projeções proféticas, de pai tratando com filhos, de pai tratando com filhas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, que escrito está: E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse o quê? Frutificar. Então Deus disse, Deus abençoou e disse, frutificar, multiplicar e mais o quê? Enchei a terra. E mais o quê? Rejeitai e dominai. Então olha a bênção que Deus liberou para o homem e para a mulher. Frutificar, multiplicar, frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Então foi essa bênção que Deus liberou para o homem no casamento, tá? E o domínio é sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra, tá? Gente, um adendo aqui. A gente sabe que a nossa cultura não é mesmo a cultura bíblica. Nós sabemos disso, tá? Nós sabemos disso. Então, a nossa cultura existe, né, métodos de prevenção.
Mas a totalidade disso aqui é Deus dizendo para o casal ter a sua vida sexual ativa. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? E essa aula, gente, essa aula é tão de Deus, é tão de Deus, porque eu trabalho com casais, não como José Gonçalves, Cláudio Duarte, claro, o ministério deles são muito mais além, mas a gente trabalha com casais, a gente trabalha com jovens. Então eu tenho estatísticas aqui que comprovam que 140 mil casamentos são divorciados por ano. São 140 mil. E o casamento, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pega a antropologia, a criação, a formação do homem, você vê Deus cuidando do setor do quesito família. Prossigamos aqui na apostila. Mas há outros propósitos também, como o companheirismo, a ajuda mútua, o relacionamento. Então, o que Deus está nos mostrando aqui, que a vida conjugal, ela é um fator de coisas. Companheirismo, ajuda mútua. Veja bem, às vezes eu cozinho. Meu sogro foi almoçar lá em casa domingo agora. Quem fez a comida foi eu. Né? Não é não? Sábado, foi sábado. Perdi. Não foi churrasco. Não foi. Infelizmente não foi, pastor. Não foi. Mas foi um almoço que quem fiz foi eu. Eu peguei ela e falei para ela, fique na sala com o teu papai, com a tua mamãe, que a cozinha é comigo. E eu fiz. Não quer dizer que eu vou fazer todo dia. Não. Mas às vezes eu ajudo. Lavar uma louça, fazer faxina na casa. Gente, o que acontece? Já foi tempo. Já foi tempo. Eu preparei isso aqui em casa. Sentindo muito Deus. Eu até falei com o Vida, falei, Vida, se Deus na matéria me abrir um espaço para que eu possa falar sobre isso aqui, eu tenho que falar. Por quê? O maior bem que você tem é a sua família. Está aqui ela, que o meu maior bem é ela. O maior bem. Então, o maior bem que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Tá? Então, uma observação aqui, o companheirismo, a ajuda mútua e o relacionamento. Tá? Observação aqui. O tipo de relacionamento do casal reflete um pouco do relacionamento de Deus com os homens. Olha para cá, olha para mim aqui. Qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é doadora. Deus é um ser que doa. Então a natureza dele é uma natureza de doar. Automaticamente ele levanta o homem para quê? Para ser um doador para a mulher. Por quê? Ó, mulher faz cabelo, faz unha, sobrancelha, mas o quê? Depilação. Hidratação. Ela tem detox para o cabelo, condicionador, é muita coisa. Então, a mulher gasta. Só que muitas das vezes o homem fica, tipo assim, observa a mulher dos outros e tem a sua em casa que ele pode investir, ele não investe. É o seu maior patrimônio. Tá? Eu vou escrever isso aqui já. Tá? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Isso aqui é bom porque vocês vão levar para a vida de vocês. Tá? O que eu vou passar aqui, guardem. Porque no encontro de mulheres ou no encontro de casal, você homem, você pode passar para os homens, você mulher, pode passar para as mulheres. Isso aqui, gente, é de muita valia. Por Deus, o Espírito Santo me confiou isso aqui de uma forma muito forte, de uma forma muito profunda. E vocês podem carregar para a vida de vocês. Tá? Mas vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Observando, nós não estamos fugindo da matéria. Nossa matéria é a antropologia, a criação do homem, da mulher e também do vínculo matrimonial do homem para com a mulher. Prossigamos, ó. O tipo de relacionamento do casal reflete um pouco do relacionamento de Deus com os homens. A figura do matrimônio é usada na Bíblia para ilustrar o relacionamento de Deus com seu povo e de Cristo com a sua igreja. Vamos ler
Efésios capítulo 5. Eu posso apagar isso aqui sem tirar foto? Pegou direitinho aí, vida? Pegou? Tirar foto? Deixa eu tirar foto. Abre, por favor, aí, porque eu vou passar um quadro aqui. E guardem isso para a vida de vocês, esse quadro aqui. Pronto. Abre, por favor, Efésios, capítulo 5. Depois eu falo o versículo, senão vocês acham com medo do que eu. Efésios, capítulo 5. A pastora está afiada ali. Isso aí. Está molhado. Não vou nem botar a toalha, não. Vou botar aqui em cima do fio. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 5. Isso aqui que vai ser passado, você pode orientar depois um casal, orientar uma família. Porque uma das áreas que tem sido mais atingida é a área da família. Porque família, ela é um projeto de Deus. Ô glória! Gente, me arrepiou aqui. Ô glória! Eu quero que você libere isso comigo aqui. Libere comigo. Diga assim, ó, a minha família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Deus não levantou projeto para dar errado. Deus levantou projeto. Deus levantou o projeto. Família para dar certo. E eu profetizo que a minha família, que as nossas famílias serão uma bênção na presença do Senhor. Toda algema seja despedaçada, seja quebrada, relevada. Em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Oh maravilha. Gente, isso aqui é muito de Deus. Isso aqui é muito de Deus. Nunca se vença coisas espirituais com coisas físicas. Se vença coisas espirituais com coisas espirituais. Efésios capítulo 5, versículo de número 24. Assim que vocês acharem, sinalize com amém. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, está falando para a igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Tá? Esse aqui é um adendo. Mas para a gente poder entender esse adendo aqui, a gente temos que descortinar os versículos subsequentes, que diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos continuar já aqui. Ponto. Sabe quando a mulher, ela sujeita ao marido? Quando o marido mostra amor suficiente, se for possível, de morrer por ela. Tá? Pergunta aí para você mesmo. Você é disposto... Hipoteticamente, você é disposto a morrer por sua esposa? Hipoteticamente. Você entendeu? Você entendeu o teor aqui? Você entendeu o teor? Não, acho melhor só ler direito que eu não entendi. Você entendeu o teor aqui? Ó, vou ler de novo. Ó. Efésios 5, 24, a seguir. Ó. É uma orientação à igreja, né? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ó, a igreja está sujeita a Cristo. Cristo homem, a igreja mulher. Ok? Que a igreja é noiva. O casamento vai ser na boda do Cordeiro na eternidade. Pegaram? Prossigamos. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Essa palavra sujeita ali é prestar obediência, prestar reverência. Não quer dizer que o homem vai mandar, se arrasta, e a mulher vai se arrastar. Essa expressão sujeitar é prestar obediência. Mas quando é que essa mulher presta obediência?
quando o marido, 25, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, quando o amor do homem é muito grande para com a mulher, ela se sujeitar a ele não é um sacrifício. É prazeroso para ela. Não é dificultoso para ela. Por quê? Porque ela vê no marido um amor suficiente no quesito bíblico. Só que a nossa problemática nos dias odiernos é que o homem hoje quer pisar na mulher, quer que a mulher obedeça. Mas não é assim. Tá bom? Deu para entender? Deu para pegar? Pegamos? Vamos lá então. Prossigamos aqui. Aí a pergunta que eu disse é a seguinte forma. Marido, você hoje estaria disposto para morrer pela sua esposa? Não precisa responder não, gente. Não precisa responder não. O silêncio já diz tudo. Esse silêncio já me gritou muita coisa. Mas vamos lá. 26. Vamos ler até o versículo de número 33. Olha o 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra. Olha só um adendo aqui. Está aqui a minha esposa. Ela todo dia leva café comigo na cama. Glória a Deus. Diante de Deus. Diante do altar do Senhor que é santo. Olha, só que, é claro que, olha só, é claro que. É claro que, veja bem, gente, isso aqui eu falo por Deus. O segredo, tá? O segredo, porque você é um casal novinho. O segredo é não deixar o casamento cair no cotidiano, na rotina, na mesmice. Tá? Eu vou entrar aqui já já. Deus quer que eu entre aqui. Tá? Porque o que a gente não pode é deixar a mesmice, sabe? O cotidiano. Vai ter dia que você vai ter que quebrar a rotina, sabe? Deixar os filhos com alguém, ir para um lugar, enfim. Quebrar a Às vezes rotina. não é nem o cotidiano, às vezes é a falta de diálogo que Então, está acontecendo. Tá aqui também, tá aqui. Acabou o diálogo, acabou o relacionamento. Porque a gente vê muitos casais aí porque não tem mais diálogo, não tem mais amizade, cumplicidade, né? É só estar ali dentro daquela casa por estar. Aí que tá. Olha só. Então é complicado. Por isso que os casamentos hoje em dia. Deus usou a senhora, porque ó, na estatística aqui, isso aqui, gente, é comprovado, tá? Olha o que diz a estatística aqui que eu vou escrever aqui já já. 14 milhões de casais vivendo no segundo, no terceiro e no quarto casamento. Ó, presta atenção nisso aqui. 83% se queixa de falta de intimidade e de diálogo. Olha outro tópico aqui. A cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Ó, a pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que 12 casais casam e depois de 2 anos, 12 casais se casaram. Depois de 2 anos, 6 se separaram, 4 se toleram e 2 são felizes. Esse se tolerar aqui é estar na mesma casa, mas muitas vezes dormir em cama separada. Um dorme na sala, outro dorme no quarto, um dorme no quarto de casal, dorme no quarto de hóspede, e por aí vai, tá? Eu posso escrever tudo aqui no quadro, tá? Porque Deus quer que a gente trate desse assunto. Ô professor, Tá? eu fiz um curso há pouco tempo e na nossa sala de aula o que mais se falava era isso. De falta do diálogo com o esposo, as queixas na hora do debate era isso. Só que o casal também ele não senta para conversar, para posicionar. Eu não estou gostando disso, não estou gostando disso. É por isso que no final há o divórcio. Porque são 2 cabeças dentro de um teto. Dentro de um teto. Então assim, eu convido a igreja a fazer terapia, para não deixar seu casamento, porque até é filho, é família, né? Então, assim, depois que eu passei por esse curso, eu convido os casais que estão nesse processo a fazer terapia, a fazer curso de casais, porque ajuda muito. Ajuda sim. Entendeu? É casamento aí de 30 anos, gente. Acho que eu vou fazer uma pergunta que também está dentro desse tema aí, sobre um versículo bíblico. A Bíblia fala que, se necessário, o homem trabalhe de noite para que não seja pesado o seu próximo. Isso pode explicar mais ou menos esse versículo aí? Isso quer dizer que a pessoa tem que trabalhar mesmo ou tem outro contexto? O que acontece? Esse texto aí, quem disse foi Paulo.
Foi Paulo que disse, porque ele não queria ser pesado aos irmãos. Tá? Só que Paulo, quando emprega esse texto aqui, ele está empregando no setor itinerante. Tá? Ou seja, ele fala assim, ó, tem outras pessoas que recebem desse benefício de receber das igrejas. Mas eu, no priori momento, não. Porque eu tenho trabalhado fazendo tenda. Nesse período, Paulo não recebia. Porque Paulo trabalhava fazendo tenda para não ser pesado aos irmãos. Porém, texto mais à frente mostra que Paulo também recebeu a oferta dos irmãos. Então, naquele momento, ele não estava recebendo por conta da sua situação. Tá? Mas depois, à frente, ele recebeu. Tá? Até porque o obreiro ele é digno do seu salário. Entendeu? Muitas vezes a gente pega esse texto e fala assim, ó, de graça recebeu e de graça dai. Esse texto ele é muito mal interpretado. Porque se você pegar Mateus 10, a Bíblia diz assim, ó, vai ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, curar os enfermos e expulsar os demônios. Aí finaliza o texto assim, de graça recebeu e de graça dai. O que a pessoa recebeu de graça? Foi o poder para expulsar, foi a autoridade para poder expulsar o demônio, curar o enfermo, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Não foi de graça o conhecimento que ele recebeu para poder passar. Aí muitas igrejas pegam esse texto aqui e dizem, não, a pessoa que recebe dinheiro para pregar está errado. Não está. Não está. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Até mesmo Paulo, quando orienta a igreja por intermédio de Timóteo, ele vai dizer assim, ó, Timóteo, não debulha, aliás, não fecha a boca do boi quando debulha. Porque o boi está trabalhando amassando trigo, e ele também é digno de comer. Se Deus está preocupado com um boi que está trabalhando, que dirá um ser humano? E também 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, 15 e 16, diz que é aquele que vive do altar, que come do altar. Escondido? Sim, mas desde a mente que o homem ou a mulher trabalha, e isso está pesando sobre a sua família e sobre a esposa de Deus, isso dá errado. Deixa eu tentar entender o seu paralelismo. Um casal, que eles estão trabalhando, tanto o homem quanto a mulher trabalhando fora. Demais, no caso. E deixando a obra de Deus de lado. As obras de Deus, a família. O que acontece? Quem assistiu a última aula nossa, que foi por vídeo, por conta do Jogo do Brasil, eu falei sobre isso. Não sei se todos assistiram. Assisti só um vídeo. Tá? Assiste, tá poderosa. Assiste, tá poderosa, tá? Eu vou falar com isso com mais propriedade, que a pastora está marcando um seminário de primícia, dízimo e oferta. Tá? Esse termo aí que você falou, que está trabalhando muito, não tem um tempo para a igreja, entra num setor que a gente sabe que é um inseto. A gente sabe que é um inseto. Por quê? Rapidinho. A Bíblia, para entendermos a Bíblia, nós temos que entender ela na sua linguagem literal, figurativa, simbólica, linguagem por parábola, projeção profética, por hipérbole, tem hora que a Bíblia dá aquela levantada, depois abaixa, enfim. Nós temos que olhar a Bíblia nessa visão, na visão de dissimile, metomínia, porque a Bíblia foi escrita nessas linguagens, ok? Quando a gente pega esses 4 insetos, né, que são literais, né, porém figurativos e simbólicos, atribuindo a demônios, a espíritos, um deles é o cortador. Tá? A gente sabe, repetir, a gente sabe que isso aqui é um inseto que ataca a lavoura, porém é literal. Mas Joel, em alguns textos, mostra também no sentido espiritual, porque a Bíblia é espiritual. Aonde o cortador atua? Na falta de cobertura. Como assim? Eu estou trabalhando demais, não tenho tempo para a igreja. Entra o cortador. Tá? A priori, a gente pega um texto bíblico para isso aqui, Lucas 15. O filho pródigo, ele pegou o que tinha, porque, gente, ó, bênção fora do tempo gera maldição. E repetiu outra coisa aqui. Bênção, ouro, olha só, ouro sem propósito vira bezerro. Deixa eu pontuar isso aqui. Quando o povo saiu do Egito, saiu com muito ouro, com muita fazenda. Porque Deus tinha falado por Abraão que o povo ficaria cativo, debaixo de servidão. Mas quando eles saíssem, eles saíram com grande fazenda, com grande riqueza. Eles saíram. Moisés vai para o monte, Arão fica, eles estão com o ouro ali. Moisés demora, Arão está aqui, representando Deus ali na terra, como líder do povo. O povo começa a gritar, queremos um Deus, queremos um Deus. A gente pega isso aqui, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus.
E não é o povo que manda no líder, é o líder que ouve de Deus e fala para o povo. Aleluia. Aí Arão ouve o povo e diz assim, ó, cadê os ouros? Pega o ouro de todo mundo e faz um bezerro. Esse bezerro, o nome dele é Apis. O nome dele é Apis, é um touro alado. Aí qual é a proposta de Êxodo 32? Vocês trazem sacrifício de holocausto de madrugada. Porque esse bezerro foi colocado atrás do altar. Porque de madrugada a mãe não está vendo. De madrugada o pai não está vendo. De madrugada o ministério não está vendo. Mas Deus está vendo. Sabe? Então bezerro, ouro, sem propósito vira bezerro. Então o cortador, ele atua na falta de cobertura. Ou seja, eu não posso ficar longe da casa do pai. Porque se você vê o filho que foi, ele ficou longe da casa do pai. Tinha dinheiro? Tinha. Mas diz a Bíblia que teve fome naquela cidade. Cadê o dinheiro? Acabou. Aí ele pensou em comer o quê? A alfarrobas, que é a ração dos porcos. Gente, é a maior humilhação de um judeu, é colocar ele para trabalhar com porco. Então ele tá o quê? Ele está fora da casa do pai, fora da cobertura e sendo atacado pelo cortador. Ele sai rico e volta pobre, sem a roupa do corpo. Então observe isso aqui. Eu costumo sempre dizer isso aqui. Eu preciso ter tempo. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso ter tempo para minha igreja. Tudo que vem transvestido de bênção e me tira do altar, não é bênção. Tá? Me tira fora da cobertura. Porque olha só, você do seu 0 a 18 anos, você tinha uma cobertura paternal e maternal. Essa cobertura era do seu pai e da sua mãe. Ok? Você casou, você constituiu família. Agora você tem o quê? Uma igreja. E essa igreja, ela é o líder responsável para te dar cobertura. Porque Deus libera a bênção para o líder e do líder para você que está debaixo dessa cobertura. Deu para entender? Quer ver? Pega um texto aqui rapidinho. Ezequiel. Rapidinho, vamos falar disso aí com mais propriedade no seminário. Mas Ezequiel 44. Eu acho que a problemática de hoje em dia, né? Tá pegando, hein? É a gente querer colocar o dinheiro Acima. Porque eu posso ter 10 trabalhos, mas eu tenho que ter tempo para minha família. Sim. Eu tenho que priorizar a minha família, entendeu? Eu estou entendendo ela porque isso também era muito lá dentro do curso falado. E eu vou falar um testemunho rápido da menina. Ela montou uma loja com tudo. Ela montou a loja, que era o sonho dela montar a loja. E o marido dela falou, ou a loja, ou o nosso casamento. O que ela escolheu? O casamento. Mas ela disse que chorou um mês. Mas ela entendeu que naquele momento, ela precisava dar atenção à família. Passou-se um tempo. Ela era gerente de rede de loja. Só que agora estou um pouco mais parado, viajo, quando não tem um curso. Antes eu viajava direto. Só que aí você tem com ela. Falei, viajo, eu ministro, dou aula, dou palestra, eu prego, viajo. Ela preferiu sacrificar o lado de gerente dela para estar comigo. Por isso que toda viagem ela está junto. Porque isso aqui eu quero fazer um protesto. A maioria das igrejas só paga a despesa do pastor, só paga as passagens do pastor, não paga da família dele. É um erro muito grande que a igreja comete. Mas eu não quero ser dono de tudo. Porém, mesmo assim, eu pago para ela ir. Por isso que nós temos essa bagunça toda nas igrejas. O cara vai e fica 3 meses fora, com a mulher em casa, o cara 3 meses fora. Como é que é isso, gente? Dá ruim. Não, dá muito ruim. Então, eu particularmente, eu adiro isso aqui. Tem igrejas que querem me levar para algum estado, mas a gente só paga para a sua. E naquele momento, se eu não tiver, eu não vou. Eu deixo de pegar aquela agenda, aquela viagem por conta dela. Porque, gente, tudo que me afastar dela não é bênção. É maldição. E ela entendeu, naquele momento ela chorou, ela orou e ela falou, mas Senhor, no bom sentido, tá? Maldição, eu vou te obedecer. Passou-se Deus 2 anos, Deus deu uma estratégia de venda para ela. Sim. Ela monta uma malinha de roupa e ela manda entregar na casa. Você escolhe as peças
Ela vende a peça, devolve a malinha. Então ela não precisou largar a família. Tudo, gente, Deus dá estratégia. Sim, sim. E ela contou essa estratégia pra gente. Então é válido passar, né? Que a família é a prioridade. Sim, eu entendi do ponto de vista sim. Entendeu? Nesse quesito vai ter que ter um diálogo. Porque, gente, o diálogo ele tem que estar sempre no relacionamento. Entendeu? Talvez não dá para largar agora, então faz o seguinte, eu acabo de fechar esse ano aqui, ano que vem a gente fica junto e tal. Por quê? Porque matrimônio, gente, é até que a morte o separe. E crente não morre, crente dorme. E, pô, quando te digo até que a morte o separe, é tempo pra caramba. Tá? Então é essa que você, sabe, é essa, tá? É essa. Então, qual é a visão nesse quesito aqui? Muitas das vezes, um lado vai ter que sacrificar, Sim. sabe? Aí fica esse pé de guerra, que Sim. ninguém quer, né? Tá aqui ela, a gente fala, eu faço aqui, gente, diante de Deus com a mão na palavra. A gente não briga, a gente não discute. Tem situações que ele mexe, vai acontecer uma rusga, eu falo, opa, tanto eu quanto ela, opa, peraí. Eu errei, então me desculpa. Por quê? Se a gente colocar o ego, sabe, colocar o orgulho nisso, não dá certo. Não dá certo, sabe? A gente atende, gente, estou falando aqui diante de a gente atende vários casais. Eu acho tão bonitinho que às vezes a gente atende alguns casais que com o passar do tempo, a gente vai visitar esse casal de novo, a gente vê o casal fazendo a mesma coisa que a gente faz. Vida, sabe? Esse trato, isso é bom, porque é o maior matrimônio que você tem. Se nesse caso o trabalho está causando isso, sente e conversa. Gente, quando você vai conversar, está me atrapalhando, está te atrapalhando, está nos distanciando. Então o que acontece? Vamos ver o que nós vamos fazer. Porque acontece? O diálogo ela ainda é a melhor ferramenta nesse quesito. Então não vou ler Ezequiel 44 agora não. Eu leio no seminário. Deixa eu ler rapidinho, então, já que vocês sabem, deixa eu ler rapidinho aqui. Ezequiel 44, 30. Ezequiel 44, 30. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote. Isso aqui está falando de primícia, tá? Para que façam o quê? Peraí, quando eu entrego para o sacerdote a primícia, quando eu honro meu líder com a primícia, quem faz repousar a bênção na minha casa não é Deus, não? Não. É o líder. Deus libera a bênção para o líder liberar para mim. Não, isso não é dízimo. Isso não é dízimo. Isso não é dízimo. Gente, olha só. Dízimo, dízimo não é primícia. Te ensinaram a vida inteira errada e quando você pegar o pagamento, você separava. A primeira parte era primícia, não é. Dízimo é uma coisa, primícia é outra. Esse seminário vai ser bom por quê? Porque existem muitas pessoas te motivando na prática do dízimo hoje. Nossa, no Facebook tá um novo. Tá sim. Gente, Tá sim. Crente Só pega e tá sim. hoje no Facebook. Por quê? Porque eles pegam os 4 dízimos que são da lei. E não é pra gente. Acabou aqui? Vou continuar no próximo vídeo.